Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e estou aqui para compartilhar conhecimentos matemáticos com você. Eu vou mostrar para você como resolver uma questão de matemática envolvendo função do primeiro grau, um tema que é muito cobrado aí nos vestibulares e nos concursos públicos, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa videoaula eu vou abordar o tema função do primeiro grau. Vou fazer isso de uma forma bem simples, com vários detalhes, para que você consiga entender de fato. Primeiro, a proposta é a seguinte: sendo f de x igual a mx mais 2 e f de menos 3 igual a 14, então responda o seguinte. A primeira pergunta aqui é: qual é o valor de f de menos 1? Toda função do primeiro grau, ela pode ser colocada na forma y igual a x mais b. Na verdade, às vezes, são letras diferentes, mas que têm a mesma função. Por exemplo, no caso do f de x, quando você diz f de x ou quando você diz y, você está dizendo exatamente a mesma coisa. Em alguns casos vem y, em alguns casos vem f de x. E por que isso? Porque o y ele varia em função do valor que o x assumir. Por isso, às vezes, a gente usa f de x, beleza? E mx também pode ser escrito ax. É comum, quando a gente usa a letra m, a gente está se referindo à inclinação da reta originada dessa função, e o a é o coeficiente do x, a quantidade x, mas no fundo é exatamente a mesma coisa. Ora aparece a letra m, ora aparece a letra a, beleza? E o 2 aqui, sempre esse número independente, esse número que não tem x no meio, a gente chama ele de b. E ele tem uma função importante na função, ficou até redundante, né? Mas a função dele na função é muito importante, porque é exatamente nesse valor que o eixo y vai ser interceptado pela retinha da função. Toda hora o ponto de intersecção do eixo y é exatamente esse valor que vem aqui, ou 2, ou 3, ou menos 1, ou qualquer valor, desde que não tenha x no meio. É um número independente. Agora vamos aí à resposta da primeira pergunta. Qual é o valor de f de menos 1? Antes de chegar nesse ponto, eu preciso ver qual é a fórmula real aqui da função, porque tem um m, eu não sei quanto que ele vale. Então, antes de começar a trabalhar com f de menos 1, eu preciso definir esse valor para m. Só que ainda tem mais informação, diz que f de menos 3, ou seja, quando você substituir o x por menos 3, porque aqui é f de x, né? O resultado vai ser 14, ou seja, o y vai ser 14 ou f de x. Então vamos lá, nós vamos pegar aqui 14, colocar no lugar do f de x ou do y, porque aqui diz que f de menos 3 é igual a 14, quer dizer, quando eu colocar 3 no lugar do x, o resultado vai ser 14, é igual a m que multiplica o x, que agora vale quanto? Menos 3. F de menos 3 quer dizer você usar o menos 3 no lugar de x aí na função. E aqui ainda tem mais 2. Então, resumindo isso aí, 14 é igual a m vezes menos 3, menos 3m, mais 2. Passando menos 3m para o primeiro membro, ele fica positivo. Eu passo 14 para o segundo membro, ele vai negativo porque está positivo. 3m é igual a menos 12. Isolando o m aí, ele vai ser igual a menos 12 sobre 3, que dá quanto? Menos 12 dividido por 3 dá menos 4. Achei o valor de m. Eu venho aqui na função e substituo m por menos 4. Então, f de x vai ser menos 4x mais 2. Veja que onde havia m, agora há menos 4. Aqui eu tenho a lei de criação dessa função. Agora já posso caçar o valor de f de menos 1. F de menos 1 é tirar o x daqui e colocar no lugar dele o menos 1. Veja que aqui tinha x, agora tem menos 1. Aqui tinha x, agora tem menos 1.
f de menos 1 vai ser 4 mais 2, porque menos por menos dá mais, né? Sinais iguais, resultado mais. 4 mais 2, 6. f de menos 1 é igual a 6. Agora vem a segunda pergunta. A função é crescente ou decrescente? O que você olha para saber? A função vai ser crescente ou decrescente dependendo do sinal do A ou do M aqui, olha. A quantidade de x ser positiva ou negativa. Nesse caso é negativo. Como o A é negativo, a função é decrescente. Veja que o A é menos 4, o A, o M, como queira. É menos 4, é decrescente, né? A letra C pergunta o seguinte: qual é o coeficiente linear? Uma função ela tem dois coeficientes. O coeficiente angular, que é determinado aqui pelo m, pelo valor do m, que é no menos 4 aqui. Se perguntasse qual é o valor do coeficiente angular, seria menos 4. E o coeficiente linear, que é o 2. Por que a gente fala coeficiente linear? Porque é onde a linha do y é interceptada. Como o b da função é 2, o coeficiente linear, por sua vez, é 2. A pergunta D é a seguinte: qual é o zero da função? O que é zero? Por que a gente diz o zero da função? É porque a gente substitui o y por zero, ou f de x. Então, o zero da função é quando você substitui o y por zero. Então, aqui vai ficar zero igual a menos 4x mais 2. Veja que aqui, o f de x, ou y, a gente substitui por zero. Substituiu o y por zero, você acha o zero da função. Passa o 4x para o primeiro membro, ele vem positivo, que é igual a 2. Isola o x, que é igual a 2 sobre 4. Quando a gente simplifica, a gente divide aqui numerador e denominador por 2, x é igual a 1 meio. Então, 1 meio é o zero da função. E eu vou mostrar para você isso graficamente. No gráfico a gente consegue entender mais profundamente. Veja, eixo x horizontal, eixo y vertical. O zero da função, ou seja, o eixo y é interceptado pelo eixo x na altura 0 quando o x vale 1 meio. Aí você põe um pontinho aqui no meio. O zero da função é o momento que o eixo x é interceptado pela retinha da função. Aqui o coeficiente linear, a linha do y, é interceptada na altura 2. Agora você tem 2 pontos, você passa a reta da sua função. E veja que ela está descendo. Ela é decrescente quando, com o aumentar do valor de x, diminui-se o valor de y, né? Está descendo. Espero ter ajudado, espero que você tenha compreendido esse tema, que é um tema muito cobrado aí nos vestibulares, nos concursos públicos e no Enem, beleza? Que bom que você assistiu essa videoaula até o final, sinal que você é um aluno ou uma aluna estudiosa e que vai aprender matemática com certeza, que está aprendendo matemática, né? Então, muito obrigado, espero que você realmente tenha entendido o conteúdo e me coloco à inteira disposição para que você possa colocar nos comentários suas dúvidas, sua opinião e suas sugestões, ok? Fique com Deus, tudo de bom, sucesso!